Bom, pessoal, agora eu vou mostrar que nós vamos aprender como criar uma máquina virtual, entender como funciona e tal, né? É, para esse exercício aqui eu vou usar o VirtualBox, mas os conceitos do VirtualBox, do VMware Player ou qualquer outro virtualizador que você utilizar aí, eles são bem parecidos, tá? Então, assim, né? Aqui eu já tenho algumas máquinas virtuais. Apesar de estar rodando aqui no Mac, não importa se você vai estar no Windows, no Linux, aí a cara da aplicação é a mesma, é bem parecida, tá? Muda pouca coisa aí, tá? O importante é você entender os conceitos aqui. Bom, então o VirtualBox ele é um virtualizador do tipo 2, ou seja, é aquele virtualizador ou hipervisor, como é chamado, né? Que ele roda em cima de outro sistema operacional, né? Diferente do ESXi, do KVM, ou mesmo do Zen, né? O KVM tem uma certa dúvida aí, mas enfim. Mas no Zen, por exemplo, o Zen, ele é do tipo 1, assim como o SXI, vSphere, né? São do tipo 1. E o VirtualBox e o VMware Player são do tipo 2. E aí, quando você for executar, o que você vai fazer? Você vai vir aqui e vai clicar em novo. Aí você vai criar uma nova máquina virtual. Aí você sempre fica atento aqui aonde ele vai salvar. Aqui no meu caso ele vai salvar nessa pasta aqui, User, Kleber Divino, VirtualBox VMs. Se você não quiser, se quiser salvar em outro lugar, você escolhe aqui. Então, por exemplo, eu vou salvar aqui na mesa, né, que é o equivalente ao Windows aí, a área de trabalho, só para testar, tá bom? Bom, então, bom, coloquei aqui na mesa. Aí, aqui ele pergunta o tipo do sistema operacional. Isso aqui não importa muito, mas enfim, né, não faz muita diferença. O que faz diferença é se é de 32 ou 64 bits, né? Se você tiver um computador de 32, ele não vai conseguir executar máquinas virtuais de 64 por motivos óbvios, mas um computador de 64 consegue executar máquinas virtuais de 32. Então, e também se você criar uma máquina como 32 e tentar instalar um sistema operacional de 64, você também não vai conseguir. Então aqui eu vou fazer o Windows 10, né? Então eu vou escolher a opção correta aqui. Aí vou colocar aqui o nome. Aí ele pergunta aqui o quanto de memória que você vai dar para essa máquina virtual. Isso aí depende muito, tá? Aqui está com 2 GB, né? É o suficiente para você subir uma máquina. Isso vai depender de quanta memória você tem no seu computador. Ele vai limitar a quantidade de memória. Aqui eu tenho 12 GB nesse equipamento que eu estou usando, então ele está aqui deixando disponível aqui até 12 GB, mas se você fizer com 12 GB você vai usar toda a memória, não precisa, né? Então depende muito do que você vai fazer, né? Está no padrão ali 2 GB, já tá bom. Aí ele pergunta se quer criar um novo disco virtual, você fala que sim. Vamos nesse modo guiado. Aqui, acabei indo na outra parte, mas enfim, vou fazer tudo de novo aqui. Pronto, então nós vamos colocar aqui, aí Windows 10 já está aqui, continuar, né? Modo Expert, vamos lá. Eita, toda hora ele apaga. Aí nós vamos avançar aqui. Aí ele pergunta o tipo de disco, VirtualBox, Disk Image, VHD, enfim, esses são os principais. Você pode criar qualquer um deles, né? Mas esse aqui é o padrão do VirtualBox, né? Esse VHD a Microsoft usa, né? Não sei se ela usa ainda, enfim, mas o VMDK é a VMware que acaba usando mais. Mas eles são compatíveis, né? Mas é melhor sempre usar o padrão. Se você está usando o VirtualBox, usa o VDI, né? Se você está usando no VMware, você usa o VMDK, sempre é melhor usar no padrão. Aqui ele pergunta para você o tamanho do disco virtual que você quer, né? E aqui tem duas opções aqui, o dinamicamente alocado e o tamanho fixo. O que é esse dinamicamente alocado? Isso aqui quer dizer que que o disco virtual ele vai ter um tamanho que ele vai ocupando espaço no seu disco conforme você for usando. Ou seja, ele começa com um tamanho muito pequeno, tipo, vai, sei lá, 1 mega, alguns K.
Aí você instala o Windows nele, ele vai subir até o tamanho da instalação, até 10 GB, 15 GB, 20 GB. Então ele vai ter o tamanho, vai alocando o disco virtual conforme a necessidade. E já o tamanho fixo, quando você criar, independente se você fez qualquer coisa na máquina virtual, ele já vai ocupar os 50 GB em disco, tá bom? Cada um tem suas vantagens e desvantagens aí, tá? E aí a gente dá um criar aqui, dinamicamente alocado. Ele já criou a máquina virtual. Mas aí você vai me falar, mas essa máquina virtual e ela está criada, você vai dar um iniciar nela. Mas assim, você não instalou nenhum sistema operacional. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Você não instalou nenhum sistema operacional nela, então ele está pedindo para você escolher um disco virtual, tá? Que é um disco ISO para ele dar o boot, né? Então assim, se não aparecer essa opção para você, olha, ele está iniciando, porque eu não coloquei nenhum disco. O que ele vai acontecer? Olha, ele falou que não tem nenhuma mídia para dar o boot. Normal. Então o que você vai fazer? Aqui você pode desligar com o Power Off, assim não tem problema, porque não tem nada instalado ainda, não vai corromper. Mas você pode vir aqui em configurações, tá? Aí você vai lá em armazenamento, escolhe o disco, tá? E aí a gente vai colocar um disco virtual, uma imagem, uma ISO, né? A gente vai pegar uma ISO aqui que eu tenho aqui já para isso, na minha pasta de ISO aqui. Então vamos pegar a ISO aqui do Windows 10, dar um abrir e aí dá o OK. Então agora ele tem tem o disco, né, o HD dele, o VDI que a gente criou, e ele tem um CD, como se fosse um CD no Drive, né? Só que é um CD virtual. E aí você vai executar aqui, espera só um pouquinho aí, pessoal. E aí você vai executar. E a partir daí ele vai instalar o Windows ou o sistema operacional que você escolher, seja ele Linux, qualquer que seja, tá bom? Então aquele nome que você deu, aquele sistema operacional, não influencia tanto. O mais importante mesmo é o disco que você coloca lá no drive dele. Tá bom, pessoal? Então é isso aí, obrigado e façam a atividade que vocês têm aí relacionada à virtualização, tá bom?